Fala aí pessoal, eu sou Fábio Bechinski, pintor de colecionáveis, e hoje eu tô trazendo para vocês aqui um vídeo com um tema um tanto quanto sensível. Hoje a gente vai falar sobre um caso que tem ganhado muita força nas redes sociais, que é o caso Epstein, ou como eu batizei aqui o vídeo, o caos Epstein. Vamos falar um pouquinho sobre esse caso, sobre algumas informações, alguns documentos oficiais que a gente tem, que já se sabe, e também discutir um pouco sobre algumas teorias que envolvem tudo isso. Enquanto isso, a gente vai pintando uma peça e batendo um papo. Seja bem-vindo ao meu canal Pintura Oculta. Bora pro vídeo. Bom, meus jovens, então, vamos lá. Vamos falar sobre o caso Epstein. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: a maldade e a perversão são algo fora da natureza humana ou é algo que aparece quando não existem regras ou consequências? Em um lugar no meio do Caribe, uma ilha chamada Little West James, é onde nós vamos descobrir um pouco, sobre tudo isso. Uma ilha paradisíaca, de mar azul, areia branca, com a estrutura luxuosa, protegida aí pelo poder e pelo silêncio, ao que parece. Acontece que, como eu falo para vocês, assim como na pintura, como na arte, por trás de uma imagem bem construída, a realidade ela pode ser bem diferente. Nós não estamos falando aqui de um homem, um predador isolado, operando nas sombras com uma genialidade criminosa. Nós estamos falando de um homem que circulava com naturalidade entre presidentes, bilionários, acadêmicos, celebridades, com a naturalidade de como ele frequentava aí um café na esquina. Então isso são coisas que nos fazem ficar pensativos. Os arquivos, as listas, as agendas, os voos, enfim, todos os contatos, eles não são apenas papéis. São mapas aí de uma proximidade com o poder, e o que me incomoda talvez não é o que está provado, mas o que permanece oculto. Quem sabia, quem ignorou, quem se beneficiou ou quem preferiu não fazer perguntas, Jeffrey Epstein, ele foi um financista norte-americano que ficou conhecido por estar no centro de um dos maiores escândalos de abuso sexual do mundo, envolvendo pessoas poderosas e empresários do alto escalão. Para quem não sabe sobre a história desse cara, ele nasceu em Nova York, ele trabalhou como professor no início da carreira dele, e depois ele misteriosamente entrou no mercado financeiro e construiu uma imagem de gestor de fortunas para bilionários e passou a circular entre políticos, empresários e as celebridades aí de Hollywood. A partir dos anos 2000, surgiram acusações de que ele aliciava adolescentes e menores de idade para exploração sexual em suas propriedades na Flórida e Nova York e nas Ilhas Virgens. Em 2008, começa aí toda a situação, porque ele fez um acordo judicial que foi considerado aí muito controverso, que resultou em uma pena considerada extremamente leve, extremamente branda, e isso começou a gerar aí suspeitas de um tratamento muito privilegiado. Isso porque, ao invés de enfrentar acusações federais que poderiam levá-lo à prisão por décadas, ele fez um acordo com o escritório de um promotor federal e se declarou culpado aí apenas de acusações estaduais menores relacionadas à prostituição. E ele passou a cumprir 13 meses de prisão em um regime extremamente flexível, no qual ele podia sair da cadeia durante o dia para trabalhar. Ele recebeu imunidade contra acusações federais naquele momento e também proteção a possíveis conspiradores aí não identificados. E essa pena, obviamente, foi considerada totalmente desproporcional para a gravidade das acusações que foram feitas contra eles. As vítimas nem sequer foram devidamente informadas sobre esse acordo. Isso passou a ser visto como um dos principais pontos que alimentaram a percepção de que Epstein recebeu proteção institucional antes da sua prisão final, em 2019. Esse acordo judicial ele foi amplamente criticado por sua leniência, não pelo erro burocrático,
mas parece de fato um sistema protegendo, ou o sistema se protegendo, né? Quando alguém comete crimes dessa magnitude por anos e ainda assim mantém acesso irrestrito à elite global, a toda essa flexibilidade, a pergunta deixa de ser como ele fez isso e passa a ser quem precisava que ele continuasse fazendo isso. Em 2019, Epstein foi preso novamente, e aí sobre acusações federais de tráfico sexual de menores. Pouco tempo depois, ele supostamente morreu dentro da prisão em Nova York, e a sua morte oficial foi considerada como suicídio. É óbvio que isso gerou uma forte desconfiança pública, né? E as diversas teorias aí da internet começaram a explodir sobre ele ainda estar vivo. Isso porque houve falhas, né? Houveram falhas no protocolo prisional, onde guardas não cumpriram rondas, câmeras apresentaram falhas, e Epstein havia sido retirado da vigilância especial 2 dias antes. E aí se cria aquela sensação de a condição perfeita para uma operação encoberta. Então, a ausência aí também de fotos, né, reais sobre o corpo, fotos que foram, né, divulgadas recentemente na internet dele ter sido visto em outros lugares. Então, tudo isso aí reforça a teoria da internet, né, dos internautas aí, de que ele poderia estar vivo. Então, a morte do Epstein, com certeza, ela foi para encerrar um assunto, mas tudo que ela encerrou, com certeza, foi só um corpo. Não encerrou as dúvidas e, pelo contrário, isso consolidou a sensação de que a verdade completa talvez seja bem mais desconfortável. Talvez não seja confortável o suficiente para vir à tona. Em casos assim, a transparência ela não falha por incompetência. Ela falha porque a exposição pode ser estruturalmente inconveniente. Se a gente pegar os históricos de conexões do Epstein, como Bill Clinton, Donald Trump, o príncipe Andrew, tudo isso alimenta a ideia de que haveria recursos suficientes para uma extração clandestina. E além da desconfiança institucional prévia, porque o acordo judicial lá de 2008, que a gente acabou de falar, já havia minado totalmente a confiança pública. Então, quando a morte ocorreu sobre essas circunstâncias incomuns, e aparentemente muito conveniente, porque a audiência dele estava marcada para dali 2 dias, para ele depor, isso fez com que parte da população, a população já estava predisposta a suspeitar, e isso é natural. Além de, claro, do elemento psicológico coletivo, porque quando envolve, casos que envolvem grandes elites assim, frequentemente elas ativam uma percepção de que o sistema protege os seus. Então aí a ideia de que alguém tão conectado morreria simplesmente assim, ela parece ser estranha demais. O mais perturbador, talvez, de tudo isso não é imaginar os monstros escondidos, mas perceber realmente de que o sistema ele condena publicamente, aquele sistema que nos condena publicamente ou que condenaria publicamente alguém com um poder aquisitivo menor, ele pode nos bastidores ser o mesmo que vai proteger algumas pessoas silenciosamente. A sociedade gosta da narrativa simples de o vilão morto, a gente vê isso em Hollywood, nos filmes aí, o vilão morto, o caso encerrado e a indignação arquivada. Mas arquivos não são apenas, os arquivos não são apenas sobre crimes sexuais. São sobre poder, influência, chantagem, aí uma potencial chantagem e uma fragilidade nas instituições que, quando confrontadas com dinheiro aí, quando são confrontadas, como elas agem, quando são confrontadas com dinheiro e status. E aí talvez o caso Epstein ele não revele apenas uma depravação individual de um ser, como o Jeffrey Epstein, mas talvez ela revele algo bem mais desconfortável, que a moral pública ela é rígida para os fracos e flexível para os poderosos. Isso honestamente é tão perturbador
quanto todos os arquivos vazados, né? Quando a gente fala em Jeffrey Epstein, aí o foco sempre recai sobre o indivíduo, o nome vira sinônimo de escândalo, e o problema é que indivíduos não sustentam impérios sozinhos, estruturas sustentam. E aí eu faço a pergunta para vocês: e se a pergunta ele estar vivo fosse só uma distração perfeita? E aqui já estou abordando teorias, não estou falando sobre um fato, mas uma teoria. E se a pergunta ele estar vivo fosse só uma distração? Se a gente considerar que Epstein pode ter morrido, mas a estrutura que permitiu que ele existisse e com que ele fizesse tudo o que ele fez continua intacta, né? Talvez a teoria mais perturbadora não seja aí de que ele escapou fisicamente da cadeia, foi extraído de lá, mas sim que o modelo de operação, esse acesso, influência, essas zonas obscuras aí nunca tenham sido desmanteladas por completo. A imaginar aí que o indivíduo é descartável, mas o sistema que conecta isso, o dinheiro e o silêncio, permanecem funcional, isso aí, nesse cenário, discutir se ele tá vivo fisicamente se torna secundário, né? A pergunta acho que mais desconfortável seria: e se ele fosse só um nó de uma rede muito maior? Quantos outros nós continuam ativos? Aí o caso que vem não é sobre sobrevivência biológica, é sobre essa sobrevivência estrutural que eu abordei aí com vocês. Então isso é muito mais difícil de investigar. Obviamente que isso seria muito mais difícil e desconfortável de investigar, né? O que alimenta tudo aquilo, né? O que alimentava tudo aquilo não era apenas dinheiro, né? Era um acesso, reputação emprestada, era uma engrenagem visível que conectava ali o poder político, o capital financeiro, a influência acadêmica, o status social, uma rede onde a proximidade realmente valia muito mais do que o caráter, né? E aí, algo ainda mais incômodo é que essas estruturas, elas não nascem do nada. Estruturas como essa, elas não nascem do absolutamente nada ou do acaso, né? Elas emergem de onde há uma cultura de blindagem institucional, uma idolatria ao dinheiro, uma crença aí quase que infantil de que status é uma prova de virtude, né? O indivíduo caiu, o indivíduo Epstein caiu, mas a pergunta que permanece é: quantas estruturas semelhantes continuam funcionando apenas com nomes diferentes, né? Eu falei, ele não operava nisso aí sozinho. Epstein tinha acesso ao topo da pirâmide social, mas as próprias investigações elas demonstraram que ele não agia sozinho, como por exemplo a condenação de Ghislaine Maxwell, né? Para quem não sabe, a Ghislaine Maxwell é uma socialite britânica, né? Filha do empresário da mídia britânica Robert Maxwell, né? Que manteve uma relação aí muito próxima com o Jeffrey Epstein, né? E segundo as investigações, ela era responsável por recrutar os adolescentes menores de idade, ganhava a confiança das vítimas, ela facilitava os encontros com Epstein e participava aí de parte desses abusos. Então a condenação dela foi muito significativa porque confirmou judicialmente a existência de um esquema estruturado, né? Demonstrou que o Epstein não atuava sozinho e reforçou a dimensão organizada desse caso. Inclusive as teorias na internet aí explodiram, começaram a associar a Ghislaine Maxwell ao caso da Madeleine, né? Ao desaparecimento da Madeleine McCann, que desapareceu em 2007 do seu apartamento de férias, né? Isso se deve através do retrato falado, né, da sequestradora da Madeleine, que é muito, muito parecido. Isso a gente não pode negar, que realmente é muito parecido, né, com a Ghislaine Maxwell. Mas isso aí não se passa também de um rumor. É sempre importante a gente separar, né, o que são rumores e o que são fatos, né? Isso aí não se passa de um rumor porque as pessoas ligadas ao círculo de Epstein, elas teriam propriedades e conexões em Portugal, mas até qualquer associação a isso aí é só especulação, porque as investigações oficiais, nenhuma investigação oficial, nem portuguesa, britânica ou alemã, aponta a Ghislaine como suspeita, citou o nome dela em processos ligados ao caso, ou indicou a conexão
entre o círculo de Epstein e o desaparecimento. Então é bem importante a gente deixar claro que não há nenhuma evidência factual, né? Não há nenhuma evidência concreta que sustente a participação de Ghislaine no caso da Madeleine McCann, tá? Nos últimos anos aí, os tribunais dos Estados Unidos tornaram públicos diversos arquivos, né? Como vocês já ouviram falar, os arquivos aí de Epstein, que foram mais de 3 milhões de páginas, vídeos, fotos sobre a ilha, sobre tudo que acontecia nas festas aí do Epstein, né? Então esses chamados aí arquivos judiciais deslacrados são arquivos que estavam em sigilo, né? E foram liberados por uma decisão judicial, e eles contêm aí petições, anexos, e-mails, registros internos dos processos, declarações feitas sobre juramento por vítimas, testemunhas, né? Então tem bastante coisa aí que inclusive está disponível para qualquer um acessar no site do FBI, né? E esses arquivos aí, eles continham todas essas declarações. Tinha uma lista de passageiros de aviões privados, né? O Lolita do Epstein, que era o avião privado dele. Tinha agenda de registro telefônico e nomes de pessoas aí muito conhecidas, né? Políticos, empresários, celebridades. Como além dos que eu já mencionei aqui no vídeo, né? Ainda a gente tinha Bill Gates, né? Que foi fortissimamente associado, mencionado, né, nesses documentos. O nome do Bill Gates aparecia muitas vezes. Leonardo DiCaprio, o Bill Clinton, né? Bill Clinton. Então, assim, vários nomes que apareciam ali, mas eu acho que um que chocou muita gente foi Steve Hawking. Steve Hawking, acho que foi aí um dos nomes que mais chocou as pessoas de aparecer nisso aí. Mas também quero deixar bem claro aqui para vocês, tá? Que é muito, muito importante a gente deixar isso extremamente transparente. Aparecer, ser mencionado nesses documentos não significa uma culpa automática, tá? Então, aparecer naqueles documentos ali, o nome da pessoa aparecer, não quer dizer que aquela pessoa é uma criminosa. Ah, Fábio, você tá passando pano. Não tô passando pano. Mas a gente tem que ter compreensão do que é fato e o que é fake, tá? Então, aparecer ali o nome não quer dizer que aquela pessoa é uma criminosa. Então, numa citação em processo, a gente tem o nome da pessoa sendo mencionado nos documentos ou depoimentos, mas isso não significa, né, não se implica numa acusação. Em uma investigação formal, aí sim as autoridades vão analisar se há indícios suficientes para apurar um possível crime, e aí vão abrir uma acusação criminal, que é onde o Ministério Público apresenta uma denúncia formal contra aquela pessoa, né? E aí a gente tem um julgamento e aí sim uma condenação, que é onde o tribunal vai reconhecer a culpa após o julgamento ou um acordo. Então é importante a gente deixar muito claro isso, a diferença entre ter o nome citado no documento e ser realmente culpado de um crime, tá? Tratando aí de Steve Hawking, né, como eu falava, existem documentos ali que de uma história. Isso são documentos, tá? Isso a gente está falando aqui sobre documentos reais, né? E não sobre teorias. Mas existe ali documentos de uma história do Epstein tentando desmentir, né? Onde Steve Hawking teria participado aí de uma orgia com anões nus, né? Pelados. E isso mostra como tudo naquela ilha ali era muito, muito bizarro, né? Coisas ali realmente muito bizarras, incluindo o templo, os alçapões ocultos, as próprias fotos que a gente tem lá, né? As acusações de que eles comiam carne humana. Então tudo isso realmente reforça, né, a teoria do quão bizarro aquele lugar é. Mas também a gente precisa falar de outro lugar, né? Porque quando a gente fala sobre o Epstein, a primeira coisa que vem na cabeça é a ilha, né? É a ilha, mas existe um lugar ali que parecia que tinha sido tirado de um filme de terror mesmo, né? Que era o Rancho Zorro, né? Que fica localizado ali no deserto do Novo México. Então, segundo os próprios documentos e a confirmação do New York Times, Epstein ele era fascinado por transhumanismo e eugenésia, né? Então lá
foi onde surgiu um plano dele de criar uma fábrica de bebês, né? Onde ele pretendia fecundar ali várias mulheres simultaneamente com o seu DNA para criar uma super raça, né? Porque ele acreditava que realmente o DNA dele era melhor, que ele realmente era aí um semideus e ele queria criar essa super raça, né? Também em conversas ali nos documentos mostra uma discussão onde Epstein levantava a hipótese de criar ali mulheres com órgão genital masculino, né? Onde ele chamava de o melhor dos dois mundos, que ele insinua ali, né? Que criar um ser humano, né? Que pudesse atender sexualmente, né? Todos os gostos das pessoas. Então, documentos aí bem estranhos. Muitos deles são muito vagos, são muito rasos, são borrados, rasurados. Então, você não consegue ter uma compreensão total sobre aquilo ali, né? Você tem as informações muito desencontradas. Então, é muito difícil você dizer realmente o que é fato e o que não é, né? Mas tudo isso aqui constavam nesses documentos, né? E ele financiava cientistas, né? Mantinha contato com pesquisadores de Harvard, do MIT, falava sobre congelar sua cabeça, né? Para ser revivido no futuro, e também outras partes do corpo, né? Como o próprio órgão sexual. Então, ele sempre promovia jantares ali com cientistas com o propósito de discutir como melhorar a raça humana, né? Tornar isso isso aí torna um caso muito mais perturbador, né? Porque aí a gente tem, além disso, uma questão de racismo muito severa, né? Onde ele falava ali também sobre tornar pessoas negras mais inteligentes. Documentos que apontam, não provam, como eu falei, não provam, não comprovam, mas apontam ali indícios de que poderia haver na ilha caçadas a pessoas negras, né? Caçadas, as pessoas caçariam os negros. Então, tudo isso são coisas aí que tornam esse caso muito mais perturbador. E aí você vai me falar, Fábio, mas porra, isso aí aconteceu lá fora, não tem relação nenhuma com o Brasil e tal. E aí que eu te digo, meu jovem padawan, você está errado. Você está errado porque os documentos, eles mostram que Epstein esteve diversas vezes no Brasil. Inclusive, ele tinha um CPF que foi emitido em 2003 e permanece ativo até hoje. Se você consultar lá o CPF, está constando como regular. Então, o CPF dele está ativo brasileiro até hoje. A agência ligada ao Epstein, ela tinha presença, inclusive, atuação no Brasil, né? E o parceiro dele, que era o Jean-Luc Brunel, se eu não me engano, pronuncia assim, né? Segundo as investigações, ele também vinha até o Brasil em busca de meninas, né? Pobres, lindas e sonhadoras, como eles mencionavam, prometendo uma carreira de modelo lá fora, né? E na verdade, a realidade era bem diferente, né? O Brunel também foi preso, acusado de recrutar jovens para exploração sexual, e em 2022 ele morreu na prisão de Paris. E adivinha do quê? Adivinha do que ele morreu? Curiosamente, também morreu de suicídio, né? E aí reforça toda essa teoria popular aí de que o sistema, né, protege os seus. E se tratando disso, aí já entra em um lado muito mais pesado, né? Se é que tem como ficar mais pesado que isso, mas ali existem mensagens, né, deles falando: acabou de chegar uma menina brasileira, nova, sexy e fofa, 9 anos de idade. Então, uma coisa muito, muito pesada mesmo, né? Muitas outras informações também foram levantadas, muitas coisas também não passam de especulação e teorias da internet. Então, sempre eu vou reforçar aqui em todos os casos que eu trouxer para vocês a importância da gente pautar documentos oficiais, né, para falar de um caso tão sensível, né, e com esse nível de gravidade. Esse caso aí, ele revelou algo estrutural, um escândalo, né, estrutural, de que quando poder e impunidade eles se misturam, eles criam um ecossistema, né? E ecossistemas, eles não dependem de um único predador, né? Eles dependem de um equilíbrio perverso onde todos ganham algo ao não olhar profundamente demais aquilo ali, né? Então, apesar das condenações dos documentos, muitas perguntas ainda não obtêm uma resposta
definitiva, né? Porque não está totalmente esclarecido que, além do Epstein e da Ghislaine Maxwell, quem tinha conhecimento detalhado sobre o que acontecia lá. Né? A gente sabe que ele circulava entre pessoas influentes, mas saber quem tinha ciência desses crimes é outra questão. Né? Também há especulações de que Epstein poderia usar informações comprometedoras, né, como forma de pressão, mas também é outra coisa que até hoje não existe uma prova pública, uma prova factual, né, que confirma oficialmente a existência de um sistema estruturado de chantagem. Né? Isso também são especulações. O próprio acordo de 2008, né, que ele recebeu esse tratamento tão leve diante do esperado para a gravidade das acusações, né, que ele estava sofrendo, é outra coisa que permanece aí sem resposta nenhuma. Né? E isso aí traz um impacto cultural e político para nossa sociedade muito grande, né? Porque isso altera a forma como as pessoas enxergam, né, o funcionamento do poder. A proximidade ali do Epstein com políticos, empresários e todas essas figuras públicas reforçou aí a ideia de que pessoas influentes elas podem ter acesso a privilégios de proteção ou tratamento diferenciado. Nesse caso, ele levantou realmente discussões sobre como a riqueza, a influência e as conexões elas podem afetar as investigações e os julgamentos. Isso aí, obviamente, abalou em muitas pessoas a confiança nas instituições, né, porque alimentaram as dúvidas sobre a transparência e a responsabilidade institucional. No imaginário popular, aí tudo virou uma sensação de impunidade para pessoas poderosas. Em termos culturais, o nome Epstein deixou de representar um indivíduo e passou realmente a simbolizar um debate amplo sobre o poder e o privilégio. Né? Isso aí tudo não se trata apenas de a trajetória de um indivíduo. Né? Ela expôs a fragilidade e, mais do que um escândalo criminal, tornou-se aí um símbolo de como sistemas inteiros eles podem falhar quando tem interesses poderosos aí envolvidos. Né? Durante anos, denúncias surgiram, acordos judiciais brandos foram firmados, as conexões com os políticos e empresários eram públicas e ainda assim o sistema seguiu funcionando. Né? Então nós não estamos falando aí de uma falha momentânea, estamos falando de uma tolerância realmente estrutural. Né? E Epstein não se escondeu nas sombras, ele não operava no oculto. Né? Ele operava à luz do dia, cercado por prestígio, por visibilidade. E isso significa que o problema não era a invisibilidade, né, da situação, era a conveniência. Né? E se um predador consegue circular entre elites globais, financiar instituições respeitadas, frequentar eventos de alto nível e ainda manter uma rede ativa de exploração sexual de crianças por anos, talvez a pergunta não é como ninguém percebeu, mas quem percebeu e não decidiu, e aí decidiu ali que não valia a pena agir, que não valia a pena fazer nada. Então, Epstein ele foi responsabilizado como indivíduo, mas a estrutura que o cercava, ela continua aí muito difusa e sem resposta. O caso ele não revela apenas a depravação e a maldade de um só homem. Ele expõe a fragilidade e a imoral de ambientes quando o dinheiro e o status eles funcionam como escudos, né? E essa aí é uma parte que confesso para vocês que é de tirar o sono, né? Não somente o escândalo em si, mas a possibilidade de que isso não seja uma exceção, né? E sim um sintoma do sistema. Então, essas são aí algumas colocações sobre o caso, né? O caos Epstein. Mas eu quero saber de você. Me diz aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso, quais as suas teorias, as suas especulações e também novos casos que você gostaria que eu abordasse, que eu trouxesse aqui para vocês. Eu vou procurar fazer algumas pesquisas para a gente falar sobre isso e pintar uma peça relacionada também, tá? Esse é o vídeo O Caos Epstein. Muito obrigado você que ficou até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo.